Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39, diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que tanto precisamos ouvir, tanto precisamos praticar, meu Deus, para que a nossa vida seja conforme a tua vontade, para que sigamos o caminho ao qual o Senhor nos separou. Ó Deus, rogamos a ti que essa palavra flua aos nossos ouvidos e corações, que o Senhor derrube toda barreira e impedimento que tenta tirar de nós essa boa semente, que ela encontre corações que possa frutificar, meu Deus, que ela possa dar resultado, que ela possa dar crescimento. Ó Deus, é isso que te pedimos, que o teu Espírito tenha liberdade nessa noite, ministrando a todos nós. Esse mesmo Espírito, eu peço que use a minha vida, com graça, com poder, com unção, com o poder do Espírito Santo ministrando, que não seja eu, mas o Senhor a falar. Ó Deus, assim desejamos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Queridos, essa carta tem muitas bênçãos, não é? Rica no conteúdo teológico. Os irmãos já ouviram falar que a carta aos Romanos é em si só a síntese de toda a mensagem do Evangelho, de como a salvação não vem por obras da lei, para eles, naquele contexto, para nós hoje, por boas obras que queiramos fazer, mas sim pela fé, não é? Pela graça mediante a fé. E assim Paulo explica aos romanos muitas coisas, além dessas da salvação pela fé. Ele também fala muito da graça de Deus, do amor de Deus, coisas que para nós hoje são necessárias ouvir. Porque digo isso, muitas pessoas hoje, elas estão dispostas, ou poderiam, né? Não sei se ainda existem essas atitudes, mas antigamente a gente ouvia pessoas que estavam dispostas a fazer loucuras como provas de amor. Já ouviu isso? Você já pediu alguma prova de amor louca, né, para o seu cônjuge? Muitos têm essa mania, né? Achando que uma coisa louca, uma coisa bastante inusitada seria, assim, uma prova definitiva de que alguém nos ama. E hoje eu não sei se as pessoas estão tão dispostas assim. Eu diria até que isso parte muito mais, não que seja um defeito, mas essa necessidade de querer ver provas de amor, de querer ouvir, que alguém nos ama. Isso no relacionamento normalmente, não que seja errado, mas normalmente vem da mulher. A mulher normalmente tem aquele desejo, aquela vontade, um prazer em ouvir o eu te amo mais do que o homem. Não é? Me vem à cabeça um filme, que muitos devem lembrar, Ghost, em que a mulher dizia sempre para ele, eu te amo, e ele dizia idem. Ele não dizia eu te amo,
ele simplesmente dizia, eu também. Aí gera, né, aquela insatisfação, porque há um anseio de ouvir da pessoa, eu te amo. E hoje as pessoas também vivem, dentro desse mesmo contexto, a mania, né, não vou dizer que seja um defeito, talvez seja, mas uma mania de querer atestado para tudo. Então, até uma prova de amor a gente quer algo, né, palpável, tangível. E aí, às vezes, a gente pode pensar assim, poxa, mas Jesus também perguntou para Pedro, perguntou para ele, inclusive, 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu as 3, né? Mas, se você pensar comigo, Jesus não precisa que alguém diga a ele, não precisa ter uma prova de amor nossa, porque Jesus sabe quem o ama. Nesse mesmo exemplo, Pedro, na última pergunta, Pedro já diz assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Não preciso dizer, o Senhor conhece o meu ser, o Senhor sabe que eu de fato te amo. Mas para nós parece que não basta alguém nos dizer apenas isso. Nós queremos alguma prova, e hoje a gente quer prova para tudo, a gente quer um atestado para isso, a gente quer uma certidão para aquilo, a gente quer um papel, uma burocracia terrível, porque a gente se sente mais seguro com alguma prova, alguma assinatura, alguma coisa, né? Um bilhetinho que pelo menos se escreva, um cartão postal, né? No final do ano, aniversário, um cartãozinho escrito, né? Feliz aniversário, te amo. Parece que a gente sente essa necessidade, essa carência à medida que os dias vão passando. E isso, quando a gente olha para o contexto espiritual, isso gera dúvidas no coração de muitos sobre o amor de Deus. Parece que nós, muitos de nós, precisam dessa prova de amor. Senhor, se tu de fato me amas, concede isso. Senhor, se de fato isso acontece, me faz dessa maneira, me prova dessa maneira. E nós também colocamos em dúvida. Eu creio que hoje muitas pessoas estão com dúvida do amor de Deus, porque as pessoas não se julgam merecedoras do amor de Deus. E aí, quando passam por alguma provação, por alguma tribulação, vem para muitos aquele pensamento: Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, eu sou tão desprezível que nem Deus me quer. E aí começa a vir a dúvida no coração das pessoas a respeito do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua graça, exatamente assuntos que Paulo fala aos romanos. O amor de Deus que é muitas vezes demonstrado na Bíblia de forma incontestável. Então, eu queria ver contigo, abordar esse assunto hoje, nesse trecho e em outros versículos, não é, a respeito do amor de Deus, da certeza do amor de Deus, na minha vida, na sua vida, não é, para que você não caia nessa dúvida no coração. O que a Bíblia fala sobre o amor de Deus? O amor que conhecemos como o amor ágape, não é? Aquele amor que Paulo fala aos Coríntios, né, no capítulo 13 da primeira carta, como é o amor, né? O amor, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, um amor que para nós humanos é inalcançável, mas esse é o amor de Deus por nós. E para a gente começar, eu queria ver contigo alguns versículos. Primeiro, lá na primeira carta de João, lá no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quantas vezes você já não ouviu falar que Deus é amor? E muitos usam isso como uma desculpa para fazer tudo o que quer, não é? Para sair da linha, para pecar, para cometer injustiça, para levar uma vida a seu bel prazer, dizendo: Deus é amor, Deus me ama, Deus não quer o mal de ninguém. Então, é verdade que o amor é a essência de Deus. Deus, de fato, é amor. Isso não impede que ele também exerça a sua justiça. Uma coisa não anula a outra, mas o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus é que é a essência dele, é a natureza de Deus, amor. E ele
esse amor o moveu para que fôssemos salvos. É isso que nós, essa cadeia, né, essa linha de raciocínio, é que a gente precisa entender e, de fato, ter uma certeza, de uma vez por todas, da prova do amor de Deus, porque ele foi movido para a nossa salvação. Por ele, por esse amor, nós fomos salvos da sua ira. Ainda aí na carta de João, nos versículos 9 e 10, ele diz assim, continua falando: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Não consiste o amor, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então veja o que a Bíblia diz a respeito desse amor. Ele foi manifestado. Nisto o amor de Deus se manifestou. Como? Deus enviou o seu Filho unigênito. Jesus, você crê que Jesus veio ao mundo? Se você crê que ele veio ao mundo e que ele veio para te salvar, essa é a maior prova de amor. A própria Bíblia de João diz que o amor de Deus se manifestou tendo Jesus vindo ao mundo e morrido por nós. E diz que não consiste o amor em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e assim enviou Jesus como propiciação pelos nossos pecados, para nos substituir no pagamento do pecado. Então, isso é o que a Bíblia fala. Por esse amor, Deus demonstra o padrão para o nosso relacionamento. Uma coisa que Deus também requer de nós, isso também é bíblico em várias passagens, que Deus requer de nós, dando esse exemplo, é que nós nos amemos uns aos outros. O amor de Deus também se mostra, também se entende pelo amor que nós devemos ter uns pelos outros. É o que o próprio João diz agora nos versículos 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, Deus requer de nós também um amor mútuo. E isso, aqui na Bíblia, diz que se nós nos amamos, é sinal de que ele permanece em nós. Nós devemos amar uns aos outros. E assim, Deus permanecendo em nós, esse amor é aperfeiçoado em nós. Começa um ciclo virtuoso na nossa vida do amor de Deus. Nós amando uns aos outros e Deus aperfeiçoando o seu amor em nós. É por isso que a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Isso tem que ser uma crescente, irmãos. Tem que ser uma linha de subida. Não pode ser uma linha estagnada e nenhuma tendência de queda. Porque se isso acontecer, há algo errado no nosso relacionamento, no nosso amor manifestado uns com os outros e no aperfeiçoamento de Deus, do amor de Deus em nós. É, sobretudo, um amor para ser crido, não para ser duvidado. É um amor para termos certeza. É essa a definição de fé. Nós precisamos ter certeza do amor de Deus. Nós não vemos, mas temos certeza na manifestação do amor de Deus em nós. Ainda em 1 João 4, veja o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você conhece e crê? Essa é a afirmação de Paulo, dizendo: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, já vimos, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Há um relacionamento, há uma via de mão dupla, há o reconhecimento, não é? A crença do amor de Deus também impacta, ou seja, é resultado
não é, do amor que ele tem por nós. Se eu conheço e creio nesse amor, ele permanece em mim e nós nele. Então, nós precisamos entender que é um amor para ser crido, um amor abrangente, que não deixou ninguém de fora. Nós sempre mencionamos esse versículo, né, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então Deus não amou um determinado povo de um lugar, ou uma raça, ou seja, uma classe social. Não. Esse amor de Deus, ele foi abrangente, tomou o mundo inteiro. Deus amou, então, o mundo para que ninguém fique de fora. Esse é, dentre esses versículos, é claro que é um assunto inesgotável, poderíamos ficar aqui falando versículos, horas e horas a respeito do amor de Deus, mas é uma pequena síntese do que a Bíblia fala sobre ele. Deus é amor, nós, por esse amor, fomos salvos da sua ira, nós temos um relacionamento, esse amor tem que trazer também entre nós o mesmo amor, o relacionamento, não é? Para que esse amor seja em nós aperfeiçoado. É um amor que não pode ser duvidado. Eu não posso ter dúvidas do amor dele por mim. Jamais, irmãos, por mais que algum de nós possa ter apanhado pelas travessuras que fez na vida, ou diria até a mãe ou o pai de algum dos criminosos que estão por aí, jamais alguém poderia duvidar do amor que eles têm pelos seus filhos, apesar dos defeitos e dos crimes que cometeram. A justiça deve ser feita, mas o amor prevalece, o amor permanece. Então não é um amor que deva ser duvidado e também não é um amor que eu possa acreditar ou duvidar que eu tenha ficado de fora. Talvez eu não tenha feito parte desse grupo, talvez eu não esteja inserido nele. Não, é um amor ao mundo inteiro para todos os que aqui estão. E esse amor que culminou no sacrifício vicário, na substituição por mim, ele emana bênçãos para o seu povo. O resultado do amor de Deus por nós se vê também nas bênçãos que ele nos concede. Nós falamos aqui, cantamos no louvor, as suas bênçãos não têm fim, são para sempre, somos sempre abençoados por Deus, são inesgotáveis. Voltando lá à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, agora nos versículos 29 e 30, veja o que Paulo diz. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então veja o que o amor de Deus manifestado em Jesus trouxe para nós. Houve uma sequência que você percebe aqui, principalmente no versículo 30. Mas desses a gente vai olhar, primeiro que a gente vê aqui é a vocação de Deus. Aos que predestinou, a estes chamou. Você foi chamado por Deus. E, como a Bíblia mesmo diz, nós vamos ver aqui logo mais à frente, a Bíblia há um chamado de Deus, há um chamado universal. Jesus deixa isso bem claro em Mateus 11, quando ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Há um chamado universal de Deus. Então, a primeira bênção que se manifesta aqui é a vocação de Deus. Deus nos chamou. Deus nos escolheu, fomos chamados para Ele, para fazermos parte do povo de Deus, da família de Deus, para sermos salvos da sua ira. Veja o que Paulo diz na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, no verso 4, Efésios 4, diz assim, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
nós fomos chamados a um só chamado, a um corpo, um espírito e um chamado numa esperança. A Bíblia fala então que nós fomos chamados também na carta aos Hebreus, lá no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então há um chamado celestial. A carta aos Hebreus, então, dizendo aos irmãos que nós participamos de um mesmo chamado. Todos nós aqui, então, fomos chamados por Deus, vocacionados. E mais uma vez, ninguém ficou de fora. Ninguém pode dizer, não, esse chamado não é para mim. O chamado, como disse Jesus, é universal, é para todo mundo. É para todos aqueles que se reconhecem como cansados e sobrecarregados. Então, a primeira manifestação das bênçãos de Deus para esse amor seria a vocação dele por nos amar. Deus nos chamou para ele. Venha, volte-se para mim. Aos chamados que atenderam, houve a justificação. É o que nós vemos aqui, né, lá em Romanos. Aos que chamou, a estes também justificou. Nós não fomos apenas chamados para fazermos parte de algum grupo seleto. Não, fomos chamados, mas esses que atenderam foram justificados. Fomos tornados justos. É uma manifestação de Deus de atribuir a nós, a mim e a você, justiça. Assim nós nos tornamos inimputáveis. Já ouviu esse termo? Aquela pessoa que não pode ser considerada culpada, julgada por algum crime, uma pessoa incapaz, porque assim foi atribuída pela lei. Deus, então, nos atribuiu justiça e por isso somos considerados inimputáveis. Veja o que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 1, um versículo bem conhecido, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos tornados justos pela fé, mediante a fé. E por isso nós temos paz com Deus. Fomos reconciliados. Antes estávamos em litígio, estávamos em lados opostos. Mas agora que nós atendemos a esse chamado, nós fomos justificados por Deus mediante a fé. É o que também diz no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 13, versículos 38 e 39. Atos 13, 38 e 39. Diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, aqui na mensagem, se não me engano, é Paulo anunciando, ele diz que há uma justificação de todas as coisas que eles não puderam ser justificados pela lei. A lei não podia justificar o homem dos pecados e não podia mudar a sua natureza. E aqui Paulo diz então que com esse chamado, Cristo nos justificou de todos os nossos pecados. Temos pecados? Continuamos cometendo eventualmente? Sim. Mas agora somos considerados inimputáveis. Ele nos atribuiu justiça. Então essa é uma bênção de Deus que é manifestada pelo seu amor, por causa do seu amor em nós. Aqui mesmo, na carta de Paulo aos Romanos, se você for ver no versículo 6 ao 8, veja só o que diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais
imputará pecado. Então Davi diz, feliz o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras, independente das que ele tenha feito ou das que ele possa fazer, nada disso houve ou valeu diante de Deus, mas pela fé é feliz o homem a quem Deus atribuiu justiça. Também na possibilidade, não há possibilidade humana de justificação. Então, se independentemente das obras, das coisas que eu faço, daquilo que eu possa dar a Deus para remediar o meu erro, o meu pecado, então não há possibilidade humana de justificação. Nós vimos aqui que não há lei, não podia tornar justo um homem. Davi diz que os pecados foram cobertos pela justiça que Deus atribuiu, então é uma obra dele, é uma obra de Deus, não é uma obra de homens, é algo exclusivamente dele. Queria ver contigo Isaías, lá no capítulo 64, Isaías capítulo 64, no verso 6, diz assim a respeito dessas nossas justiças, né? Ele diz assim, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, não adianta o homem querer pagar ou querer compensar, querer ser justificado pelas suas obras, porque Isaías já dizia que as nossas obras são como trapos de imundícia. Voltando lá na carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 3, no verso 24 ao 28, mais uma vez Paulo diz a respeito da justificação pela fé. Diz assim no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, Paulo, mais uma vez, afirma aqui no capítulo 3, do versículo 24, que nós fomos justificados gratuitamente. Foi de graça, pela sua graça, simplesmente pela redenção que há em Cristo Jesus. O que eu precisei fazer para ser justificado? Apenas me rendi. Apenas reconheci que Ele pagou os meus pecados. Apenas ouvi o seu chamado e me entreguei a Ele. Tomei sobre mim o seu jugo, aprendi dele e assim fui atribuído por Deus justiça. Recebi justiça. É o que a Bíblia diz, inclusive, a respeito de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a fé em Jesus, aquele que tem a fé em Jesus, é justificado pelas suas obras, coisa impossível ao homem fazer por si mesmo. Jamais conseguiríamos. Também, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 33 e 34, diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é Deus quem nos justifica. Ninguém mais. Não há nenhum outro poder humano ou sobrenatural que possa nos justificar. Então, quando falamos do contexto espiritual, quem é que pode nos acusar? Ninguém. Deus nos justificou
e não há condenação para aquele que, mediante a fé, recebeu a salvação. Então, precisamos reconhecer essa sua justiça e o seu poder. Reconhecer que ele é justo e que ele atribui a justiça. Veja o que diz o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, no versículo 29. Lucas 7, verso 29. Diz assim: todo o povo, estou vendo o versículo certo? Sim, Lucas 7, 29. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Perceba que aqui até os publicanos reconheceram a justiça de Deus. O problema é que muitos hoje não reconhecem a justiça de Deus. Veja que até esses homens que foram publicamente rechaçados por Jesus, criticados por ele, condenados por ele, né? Eles mesmos reconheceram a justiça de Deus. Então nós precisamos reconhecer a sua justiça e que ele é poderoso para atribuir justiça a mim e a você. A quem quer que ouça a palavra de salvação e se renda, e se entregue. Veja o que diz também o Salmo 50, no versículo 6. Vários versículos, irmãos, que falam de justificação, do amor de Deus, né? Da salvação. Salmo 50, versículo 6, diz assim: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Mais uma manifestação aqui, um salmo de Asaf, reconhecendo a justiça de Deus, que Deus é justo e ele é quem pode me justificar. Salmo 96, no verso 13, veja o que diz: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Então Deus é quem pode nos justificar. Voltando lá à carta aos Romanos, né? Aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E agora nós vamos ver o último ponto. Aos que justificou, a estes glorificou. É o que diz também Paulo lá na carta aos Romanos. Então nós fomos glorificados por ele para toda a eternidade. Quando nós falamos de glória, vem à nossa cabeça, né? Querer glória para nós, que alguém nos glorie ou nos chame de glorioso. Isso é o que vem à nossa cabeça quando pensamos assim: fomos por ele glorificados. Será que é isso? Nossa glória, segundo a Bíblia, é conhecê-lo. Essa é a nossa glória. Nossa glória será estar com ele para toda a eternidade. Nisso seremos glorificados por ele. Veja o que diz Jeremias, capítulo 9, no versículo 29 ao 24. O que eu preciso fazer, não é? Se creio que sou alguém glorificado por Deus. Jeremias diz isso lá no capítulo 9. Esse não está no PPT, tá? Jeremias 9, versículo 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Mais uma vez ele fala de juízo e justiça, mas ele diz que nenhum de nós deve se gloriar na riqueza, na sua força, nos seus diplomas, na sua posição social, seja lá no que for, em algo secular. Não é nisso. A nossa glória é em conhecê-lo, em conhecê-lo e saber quem é e que ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Então, voltando lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que nós estávamos lendo, no versículo 17, ele nos fala sobre essa glória
nos colocando também algo que é uma consequência do amor de Deus para nós. No versículo 17 ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Mais uma vez, Paulo fala da glória que Deus nos atribui. E na segunda carta aos Coríntios, Paulo também fala, no capítulo 4, no versículo 17, a respeito da glória de Deus. Ele diz assim, no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nesse próprio capítulo 4, Paulo também diz que não é, ele rejeita, não é, o querer ser considerado ou querer ser atribuído por obras ou pela sua sabedoria. Não, nada disso, mas ele diz que a nossa glória é algo eterno, é um peso de glória sobre nós que não se compara com as tribulações que temos passado. E isso está conectado ao que eu disse no início. Quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por tribulação, nós pensamos logo no amor de Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus deixou de me amar? Será que eu fiz alguma coisa e Deus não me quer mais? Será que eu fui refutado por Deus? Mas ele diz que o sofrimento que nós passamos não se compara com a glória que haveremos de ter. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto e vemos as bênçãos de Deus para nós sobre a vocação, a justificação, a glória de Deus sobre nós, tudo isso são provas do amor de Deus, coisas que a Bíblia afirma a nosso respeito e nós não podemos duvidar. Ainda há alguém que duvida. Com certeza vai haver alguém que duvide, mesmo com tantas provas do seu amor. Como eu disse no início, às vezes as pessoas, podem chegar para você e falar assim: se você me ama, faz uma coisa doida aí. Compra uma Ferrari para mim. Aí você se mata, assalta um banco, sei lá, compra uma Ferrari. Maravilha, entregou. Que lindo. Espera 6 meses. Ela vai voltar, ou ele vai voltar com a mesma história. Olha, eu acho que agora você não me ama mais. Faz outra coisa maluca aí. Irmãos, isso não acaba. Porque se eu preciso de alguma prova, eu preciso também que essa prova seja mantida. Não é? É preciso que haja uma renovação. As pessoas hoje estão assim: renova os seus votos. A minha mulher de vez em quando fala assim: quando a gente fizer tantos anos de casado, a gente vai fazer uma cerimônia de renovação dos votos. Eu falei: para quê? Para provar para você alguma coisa? Não fica claro o meu voto com você? A minha palavra uma vez já não foi suficiente? Renovar por quê? Decaiu alguma coisa? Apagou? Aconteceu alguma coisa que eu tenho que renovar lá? É válido por mais 30 anos. A gente precisa, a gente inventa essas coisas porque a gente acaba perdendo, aquele amor, aquela imagem do que o outro sente por nós. Mas o amor de Deus, ele não está sujeito a isso, tá? Então pode haver alguém que duvide, porque se há o temor da separação, do abandono, a pessoa que duvida que alguém a ama, começa a temer a separação, começa a temer a traição, começa a temer o abandono, começa o ciúme, o relacionamento já começa a ficar deturpado, doentio, não é? Então, a dúvida do amor do outro traz prejuízos à relação. E a nossa dúvida do amor de Deus conosco também traz prejuízo no nosso relacionamento. Não dele conosco, mas de nós para ele. Acaba ficando prejudicado. Voltando lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 35, já estamos indo para o final. Romanos 8, 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem pode nos separar?
E aí, quando a gente olha, mais uma vez, para o nosso relacionamento humano, a gente fica perguntando, o que pode causar a separação dele? O que pode fazer com que o meu cônjuge se separe de mim? Mas quando Deus, e Paulo coloca isso aqui, ele deixa claro, quem irá nos separar? Será alguma dessas coisas? Será alguma coisa humana que irá nos separar do amor de Deus? Porque quando passamos por lutas e tribulações, isso é sinal de abandono? Quando passamos por dificuldades, logo vem à nossa cabeça, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, eu estou aí largado. É o que ele diz aí em Romanos 8, no versículo 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, as tribulações não são sinais de abandono. Deus não te abandonou. Deus não está querendo a separação de nenhum de nós, mas as lutas e tribulações fazem parte da nossa vida. Muito pelo contrário, eu diria que apesar de tudo isso, ele mesmo diz mais à frente que nós somos super vencedores. Olha só que coisa linda. Mesmo com tudo isso, mesmo com tribulação, angústia, mesmo sendo entregue à morte o dia todo, ele diz no versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais uma vez, Paulo deixa claro o amor de Deus. As tribulações, o que está atrás, não significa que ele não me amou. Muito pelo contrário, eu passei por tudo isso e então eu sou mais que vencedor por ele, por meio dele que me amou. Então, se ele não poupou o seu próprio filho por amor de nós, irmãos, pense nisso. Se ele, é o que a Bíblia diz, a gente vai ler agora, se ele não poupou o seu próprio filho como prova de amor, que mais nós podemos esperar de prova? Não tem. Não haverá um outro Cristo, não haverá uma outra crucificação. O que foi feito, foi consumado de uma vez por todas. O que nos basta agora, como diz Davi, vou tomar o cálice da salvação. O que farei por todos os benefícios que tenho recebido? Só me resta participar da salvação, participar dessa dádiva, porque ele não poupou o seu filho, é o que diz o verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então eu arriscaria até dizer que eu não preciso de nenhuma prova, ou todas as provas que eu possa imaginar, já está aqui dito, todas as coisas, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então não preciso imaginar a prova de amor, não preciso imaginar um sinal dos céus de que Deus me ama. O que me resta é ter a certeza que Paulo teve e que ele diz aqui, que o amor de Deus tem por nós. Essa certeza, essa declaração deve ser exemplo para nós. Veja o que diz o verso 38, na primeira parte. Porque estou bem certo. Queridos, quando você ouve essa frase, o que você pensa no seu coração? Quando você tiver esses momentos de luta, e Paulo teve momentos de luta incríveis, quando escreve a segunda carta a Timóteo, prestes a morrer, ele ali fala de alegria, e ele diz aqui, estou bem certo, nos momentos em que você estiver com fraqueza, passando por tribulação, chegando a duvidar do amor de Deus, veja o que Paulo diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
nada. Paulo tenta aqui fazer, né, um resumo de todas as coisas que ele conhecia, né? Ele até diz altura e profundidade, como se não fossem a mesma coisa, né? É apenas a mesma dimensão. Paulo diz que tudo que nós temos, até as coisas celestiais e as terrenas, nada disso, ainda que se levante, pode nos separar do amor de Deus. Então não há nada nesse mundo ou fora dele que possa te separar ou me separar do amor de Deus. Essa é a maior certeza que nós precisamos ter. Então não deixe que as aparências te convençam do contrário, de que Deus não te ama, de que as evidências, toda a tribulação, toda a angústia, toda a perseguição, oh meu Deus, o Senhor não me ama, oh meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me lançou fora. Não deixe que isso te convença do contrário. Faça como Paulo, eu estou bem certo de que nada vai me separar do amor de Deus. Deus jogou por terra todas as barreiras por amor a nós. Ele derrubou a parede, Paulo diz também aos Efésios, se não me engano, ele derrubou a parede de inimizade que havia entre nós e o povo de Deus, o povo judeu, fazendo dos dois um só. Nós, então, chegamos a Deus porque Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou e Ele passou por tudo isso. Não mediu esforços, entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Que isso seja a prova mais do que suficiente para todos nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos do Teu amor. Meu Deus, todas as coisas que aprendemos, ouvimos a Teu respeito, as coisas que o Senhor falou e fala ao nosso coração, meu Deus, todos nós pode ser que algum de nós, em algum momento, duvide disso. Duvide, meu Deus, da relação que o Senhor tem conosco, das tuas promessas, da tua fidelidade, da misericórdia, da graça. Pode ser que alguém, em algum momento, queira uma prova do Senhor, uma prova de amor. Mas, Deus, nós sabemos que a maior prova o Senhor já fez, se entregando na cruz por nós, pagando por aquilo que nós não poderíamos pagar. Ó Deus, que a gente tenha certeza, como Paulo diz, estejamos bem certos que nada nos separa do Senhor, do teu amor. Nada do que possa acontecer. Todos os poderes que se levantem contra nós, nada disso pode nos afastar. Nada pode nos acusar. Nós fomos justificados pelo Senhor, fomos alcançados pela tua graça. Obrigado, meu Deus, que essa certeza esteja presente cada dia das nossas vidas. Assim nós oramos agradecendo ao Senhor por tudo e o fazemos em nome de Jesus. Amém.